Olá, nós vamos falar agora sobre orçamento. Assim como toda pessoa física que é educada financeiramente e por isso possui um orçamento familiar, onde ali estão listadas todas as entradas e saídas de recursos e com isso ela consegue programar direitinho a sua vida financeira, consegue programar uma aquisição de uma casa, de um carro, aquela viagem tão sonhada e principalmente a sua sonhada aposentadoria. Esse mesmo conceito vale para a empresa que, quando também é educada financeiramente, ela possui um orçamento mensal detalhado de todas as entradas e saídas de caixa. Esse orçamento permite antecipar sobras e furos de caixa, dando tempo ao gestor financeiro de se preparar para buscar as melhores alternativas, seja na tomada de um empréstimo, seja na aplicação financeira dos seus resultados, da sua sobra, dos seus lucros. E por isso, nós vamos falar agora sobre como elaborar o orçamento financeiro preciso para a sua empresa. Um orçamento que contemple detalhadamente todas as receitas, custos e despesas da empresa por um período determinado. Temos que ter claro que o orçamento é um exercício de futurologia, baseado em um histórico de números passados da empresa e, se a empresa é novata, em suas expectativas sobre receitas, custos, despesas, investimentos e impostos que derivam de onde? Dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento estratégico. Planejamento estratégico que você precisa fazer anualmente, com revisões periódicas, junto com a equipe, onde de lá sairão as estratégias de atuação da empresa, seus objetivos, suas metas, o plano de ação e o seu orçamento financeiro anual. Orçamento que vai impactar diretamente o seu fluxo de caixa. Como sabemos, todo planejamento estratégico ele precisa ser mensurado financeiramente e a ferramenta adequada para se fazer isso é o orçamento financeiro da empresa. Lembrando que o orçamento é uma representação do desdobramento anual do plano de negócio e mostra as previsões de receitas, de custos, despesas, assim como as previsões de investimentos necessários para o crescimento da empresa. É no orçamento que mensuramos o poder da nossa estratégia, se é uma estratégia vencedora com crescimento de vendas e receitas ou não. Como já falamos em outros momentos, os números contam histórias, uma vez que eles medem de forma objetiva se a estratégia definida está ou não acontecendo. Dentro das empresas, tudo pode e deve ser medido, pois quando você mede, você entende. Quando você entende, você controla. E quando você controla, você melhora. O orçamento empresarial precisa ter o apoio da alta administração e o comprometimento de todos os executivos e gestores para que ele realmente seja executado corretamente. Por ser um exercício de futurologia, todo orçamento precisa ser baseado em premissas. Premissas que são estabelecidas pelos dirigentes acionistas, onde estão definidos os cenários esperados de crescimento das receitas, despesas e os investimentos que serão necessários. Quanto mais fundamentados estiverem as premissas estabelecidas, mais próximo da realidade financeira vai estar o orçamento. Estes cenários podem ser um cenário otimista, um cenário realista ou pessimista. Vai depender do momento da empresa em seu mercado. Estou falando aqui do estágio que a empresa se encontra na sua curva de ciclo de vida. Curva essa que nós já estudamos e que, vocês devem ter lembrado, está dividida em 4 ciclos. Nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Cada um desses ciclos determina uma velocidade de crescimento de receita. Essas premissas e cenários dependem também da dinâmica do seu mercado, da dinâmica e do poder dos seus clientes, dos seus concorrentes e dos seus fornecedores. Logicamente, você não consegue crescer muito em um mercado que decresce, a não ser que você tenha o quê? Uma solução inovadora. Estes cenários variam também de acordo com as variáveis macroambientais. Estamos falando aqui da economia, o PIB vai crescer, vai cair, o impacto da pandemia, o impacto de uma recessão, aspectos políticos, sociais, ambientais e principalmente tecnológicos. Logo, para empresas já estabelecidas e maduras, recomenda-se estudar mais profundamente as variáveis macroambientais e a dinâmica do seu mercado, uma vez que, como a economia está globalizada, ela sofre grande influência dos acontecimentos externos
e das grandes mudanças e disrupturas que estão acontecendo nos diferentes mercados. Para as novatas ou para as startups, recomenda-se avaliar o poder do seu diferencial competitivo e como ele será demandado, uma vez que mesmo em um ambiente menos favorável economicamente falando, esses diferenciais poderão influenciar a percepção de valor do cliente, podendo o quê? Gerar um incremento muito grande nas vendas. Para a construção de um orçamento financeiro, recomenda-se 3 cenários, repetindo o que eu falei anteriormente: um otimista, um realista e um pessimista. Esse exercício é importante para dimensionar os extremos da geração de caixa que a empresa vai viver. Cenário otimista gera tanto de caixa, cenário pessimista gera tanto de caixa. Na sequência, deve estabelecer qual cenário é o mais provável e qual é a probabilidade de acontecer esse cenário. Empresas que trabalham com margens operacionais pequenas, EBITDAs, dívidas pequenas, e possuem um caixa muito equilibrado, ou melhor dizendo, um caixa apertado, é recomendável um choque de realidade, trabalhando com cenários realistas e pessimistas com maior probabilidade de acontecer, para que realmente ela não venha a sofrer com falta de caixa. Independentemente dos cenários, todo orçamento ele deve ser composto por uma projeção de vendas, sim, projeção de receitas. Aquelas receitas líquidas que nada mais são do que quanto você vai vender mês a mês ao longo de 12 meses. Receita essa que você calcula bruto e tira os impostos para chegar na receita líquida. Seguida da projeção dos seus custos fixos, seus custos variáveis, sejam eles de mão de obra, matéria-prima, energia, transporte, aluguel, de todos os demais custos que fazem parte da operação e produção dos produtos e serviços vendidos. Lembrando que aqui nós temos custo de produção se for uma indústria, nós temos custo das mercadorias vendidas se for uma empresa comercial, ou os custos dos serviços vendidos e prestados se for uma empresa prestadora de serviço. Além desses custos, nós devemos também orçar as despesas administrativas e com vendas. Vejam que temos um orçamento de custos fixos e variáveis, e temos também o quê? Um orçamento das despesas administrativas e despesas com venda. Essas despesas estão relacionadas às áreas de apoio, áreas extremamente importantes, mas que não estão ligadas diretamente à operação e à produção do bem ou do serviço produzido. Estamos falando aqui de áreas como finanças, recursos humanos, marketing, área comercial. Quando deduzimos das vendas líquidas todos os custos, todas as despesas, nós conseguimos projetar o resultado operacional líquido, também conhecido por todos nós como LAGIDA, EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O LAGIDA nos mostra a capacidade de geração de caixa da empresa, o que nos possibilita orçar a capacidade de investimentos, seja em tecnologia, seja em sistemas, seja em robôs, máquinas, equipamentos, veículos. Esse resultado operacional líquido também nos possibilita dimensionar a capacidade de endividamento com empréstimos e financiamentos que a empresa pode vir a tomar para ampliar o seu negócio. E por isso, deste resultado operacional líquido, nós vamos poder deduzir o que? As nossas despesas com juros e amortização de empréstimo. Para empresas com alta capacidade de geração de caixa, e que por isso são aplicadoras no mercado financeiro, você vai poder agregar aí nessa faixa as receitas financeiras que não fazem parte da operação, mas são receitas indiretas. Feito isso, nós chegamos ao lucro bruto, sobre a qual incidirá uma carga de imposto. Avaliar a carga fiscal também é muito importante para que possamos o quê? Buscar formas de reduzir o impacto tributário sobre a empresa. Vale comentar que empresas em estágio inicial, é comum não existir uma área de profissional dedicada ao planejamento orçamentário, né, que são as pessoas que sentam ali para fazer orçamento. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, essa função é feita part-time pelo responsável financeiro da empresa, né, pelo contador, e na grande parte das vezes, pelo próprio sócio ou pelos próprios sócios da empresa. Agora, ter um demonstrativo de resultado do exercício, que é o nosso DRE, famoso DRE, ter um fluxo de caixa, que é as entradas e saídas, e um balanço patrimonial,
é essencial para se ter uma boa gestão financeira, uma boa gestão orçamentária. Independente do tamanho da sua empresa, esses 3 demonstrativos precisam ser feitos e estarem sempre atualizados para que se acompanhem todas as entradas e saídas. Empresas em estágio intermediário, empresas de porte médio, é comum ter um gerente financeiro ou um controller que já é dedicado para fazer a gestão orçamentária. Muitas vezes, inclusive, apoiado por um analista ou um assistente de controladoria. Todos os gestores, sejam diretores, gerentes, supervisores, devem participar da elaboração e do acompanhamento do orçamento, uma vez que serão eles os responsáveis pela sua perfeita realização. Já empresas maiores, em estágios mais avançados, normalmente elas já possuem equipes de planejamento e controladoria dedicadas especialmente e focadas para uma supergestão orçamentária. Aqueles que já assistiram às aulas sobre demonstrações financeiras devem se lembrar da nossa rede de quiosques de sorvete do Sorriso, onde nós fizemos um orçamento para 5 anos. E nesse orçamento, ele previa a abertura de um novo quiosque a cada ano, o que nos permitiria aumentar a receita com vendas, receita líquida, de R$ 8.000 no primeiro ano para R$ 56.112 no 5º ano, quando da abertura do 5º quiosque. Lembro que as premissas utilizadas para o orçamento anual de 5 anos previam que a empresa iria o quê? Abrir um quiosque por ano nos próximos 4 anos. O preço de venda do quilo de sorvete subiria 5%, a quantidade de quilos vendidos subiria 5%, o custo das matérias-primas e ingredientes também subiriam 5%, já os custos com mão de obra seriam mantidos, uma vez que ela tinha uma política de remuneração variável agressiva. Despesas gerais também subiriam 5%, aluguel, mão de obra. Não haverá distribuição de dividendos, foi uma outra definição. Todo lucro será o quê? Reinvestido na abertura de novos quiosques. Essas premissas, quando materializadas, além de aumentarem as vendas, conforme falamos, permitiu também a empresa sair de um prejuízo do primeiro ano de R$ 100 para um lucro de R$ 7.834 no 5º ano. Premissas precisam ser monitoradas e acompanhadas para que qualquer mudança de cenário seja rapidamente observada e alterada no seu orçamento. Elaborem boas premissas e as acompanhem sempre, diariamente, mensalmente, bimensalmente. Também no curso 2, Origem das Empresas e o Pensamento Estratégico, quando nós estudamos como elaborar um plano de negócio, nós fizemos um exercício orçamentário muito legal de uma fábrica de cerveja artesanal chamada Victory Beer. Os executivos da cervejaria, ao prepararem o orçamento da Victory Beer, construíram uma previsão de vendas para o primeiro ano de operação da empresa. A previsão de vendas é o primeiro grande objetivo de qualquer empresa e é sobre essa previsão que todas as demais áreas, de todos os processos, irão se organizar. Como podem ver, a previsão de vendas para o primeiro ano indica um volume de vendas de 1.950.000 litros de cervejas artesanais. Como podem ver também, nossa planilha, temos vendas distribuídas pelos 12 meses do primeiro ano de operação, que se inicia com uma venda de 100.000 litros e atinge uma venda de 200.000 litros no 12º ano, totalizando no período de 12 meses 1.950.000 litros de cerveja. Estamos considerando aqui, importante comentar, um preço médio de R$ 19,50 por litro, com as vendas dos diferentes produtos. Multiplicando o volume de 1.950.000 pelo preço, você tem o quê? O valor do faturamento, seja mensal, seja anual. No primeiro mês, quando vendemos 100.000 litros a um preço médio por litro de R$ 19,50, vamos ter um faturamento de quanto? De R$ 1.950.000. Fazendo o cálculo dos outros meses, nós estamos prevendo um faturamento no primeiro ano de R$ 38.405.000. Em seguida, nós devemos informar todos os gastos de produção para produzir esses litros de cerveja. Esses gastos irão formar o custo de produção de vendas, o custo dos produtos vendidos, onde somamos todos os valores gastos com matéria-prima, tipo levedo, malte, gastos com embalagem, mão de obra, e dividimos pelo número de litros produzidos e chegamos ao custo por litro. Nesse exercício, consideramos para o primeiro mês um gasto total de R$ 1.379.000, que dividido pelos 100.000 litros de cerveja produzido, vão resultar num custo de R$ 13,79 no primeiro mês.
Fazemos o mesmo nos outros meses e conhecemos o nosso custo total anualizado, que vai totalizar R$ 26.884.000. Reforço que o custo de produção é algo que está sob o controle dos gestores e deve ser um dos indicadores a serem monitorados e reduzidos constantemente. No caso de uma fábrica, depreciação entra como custo, uma vez que é o custo de reposição dos equipamentos e dos ativos, que são o quê? Fundamentais para a fabricação das cervejas de alta qualidade. Quando isso acontece, o valor da depreciação deverá ser lançado de volta para se calcular o LAGIDA ou EBITDA, que é o lucro operacional líquido, onde podemos ver o valor da geração de caixa da empresa. A depreciação, existem regras definidas quanto aos anos, dependendo do equipamento, você pode depreciar. Aqui nós vamos considerar que os 4 milhões de investimentos que foram feitos para levantar essa fábrica de cerveja artesanal, a depreciação será de 10 anos e assim teremos um custo de R$ 400.000 por ano, que dividido por 12 meses dá uma despesa mensal com depreciação de R$ 33.000. Vamos ter também uma despesa anual administrativa e de vendas de R$ 4.800.000, que assim como o custo de R$ 26.884.000, será deduzida da receita líquida com vendas de R$ 38.405.300, gerando um lucro operacional de R$ 6.721.600. Na última coluna da planilha, vocês podem ver os resultados da operação no primeiro ano. Nesse primeiro exercício orçamentário, feito para os primeiros 12 meses de vida da nossa cerveja artesanal Victory Beer, nós vamos ter um lucro operacional de R$ 6.721.600 e uma geração de caixa de R$ 7.121.000, uma vez que nós devemos somar os R$ 400.000 da depreciação no resultado. Estes R$ 7.121.600 representam o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, o famoso LAGIDA e EBITDA. E quando nós dividimos 7.121.600 pela receita líquida de vendas de 38.405.000, nós chegamos a uma margem LAGIDA e EBITDA de 18,54%, ou arredondando, nós temos uma margem de 19% de EBITDA. Além da nossa Doce Sorriso, rede de quiosques de sorvetes localizadas nos calçadões de algumas cidades do interior de São Paulo ou dentro de shoppings, e da nossa fábrica de cerveja, acabamos de mostrar, a Victory Beer, nós podemos simular um orçamento para empresas diferentes, empresas prestadoras de serviço, onde no lugar do custo da mercadoria vendida, que é o caso da Doce Sorriso, ou no lugar do custo de produto vendido, que é o caso da Victory Beer, nós vamos ter o custo do serviço vendido, composto na sua grande maioria, como é serviços, pelo custo de mão de obra, custo de royalties, custo de tecnologia, custo de utilização com sistemas, custo com utilização de ferramentas tecnológicas, licenças de robôs. Como podem ver, não importa o tipo de empresa ou o setor de atividade. O orçamento vai ser similar a todos, incluindo o quê? Previsões de receitas, de custos, despesas, investimentos e de impostos. Resumindo, nós podemos dizer que todo orçamento tem 5 etapas. A primeira etapa é definir as metas de vendas, metas de receita. Além da remuneração do capital investido, a projeção de faturamento de receita também precisa levar em consideração qual é a receita mínima necessária para cobrir todos os custos operacionais, que é o famoso ponto de equilíbrio. Ou seja, as projeções de receitas de vendas precisam ser suficientes para alcançar o equilíbrio, lucro, receita e despesa, e ainda assim remunerar os sócios e acionistas pelo capital que eles investiram. Segunda etapa, levantar os custos fixos, custos variáveis e as despesas administrativas e com vendas. Depois das metas, é a hora de levantar todos os custos, todas as despesas, detalhando unidade de negócio por unidade, detalhando centros de custos, identificando oportunidades de redução de gastos e definindo as metas ou as verbas para cada custo e despesa. Essas informações darão a base para a elaboração do orçamento. Entre os dados que precisam obrigatoriamente ser apurados estão os custos operacionais, de novo, fixos e variáveis, como o custo de matéria-prima, mão de obra, manutenção e o gasto com o pessoal. Além dos custos, nós temos também que, de novo, repetindo, prever as despesas administrativas e com vendas. É importante ficar atento e não deixar nada de fora, pois o orçamento, além de dar a
previsibilidade ao negócio, ele também funciona como um documento para o quê? Acompanhar todas as movimentações no seu caixa. Assim, é possível identificar se ao longo do período está ocorrendo algum desvio do que foi planejado e corrigir rapidamente, antes que seja tarde. Terceira etapa é projetar a margem de contribuição, que é o lucro, projetar o lucro operacional líquido, que é o LAGIDA, o EBITDA. Com receitas, custos e despesas previstas, fica fácil projetar o lucro operacional líquido, ou o nosso famoso LAGIDA EBITDA. Quanto mais complexo é o negócio, mais detalhes nós temos que ter para analisar os resultados e assim poder identificar os problemas e, com certeza, as oportunidades. Para isso, um ponto fundamental na elaboração de um orçamento é projetar a margem de contribuição detalhada por segmento, por linha de produtos, famílias e grupos de mercadorias, de serviços, ou seja, de acordo com a estrutura da empresa. Além disso, é necessário fazer a projeção de margem de contribuição dos canais de distribuição em que a empresa atua, por exemplo, lojas físicas, representantes, distribuidores, lojas virtuais. Esse detalhamento pela estrutura de gestão de negócio é essencial na hora de identificar os produtos, os serviços e os canais que possam estar com baixo desempenho e também no momento de comparar os resultados planejados com o que estão sendo efetivamente realizados, vai facilitar identificar quais são os desvios, aonde estão os problemas. Imagine que você tenha uma loja física de perfume e cosméticos e também venda pela internet. Na hora de você montar o orçamento, você colocou ali uma margem de contribuição geral do negócio, mas na hora de acompanhar os resultados, você percebeu que o que foi realizado estava abaixo do que você tinha planejado. O que acontece? Diante disso, você decide fazer uma campanha de marketing para alavancar suas vendas digitais. Afinal, é a parte mais nova do negócio, ainda é desconhecida. Depois de um mês, você percebe que a situação não mudou. Quando você mergulha mais a fundo e resolve separar os resultados das lojas físicas e loja virtual, é quando você consegue ver o problema que está onde? De repente está na loja física. Se tudo já estivesse separado antes, o problema seria detectado antecipadamente e você não teria sequer gasto com uma campanha na internet, uma vez que lá o resultado vinha se apresentando bem. Quarta etapa, estipular os investimentos necessários. Seguindo essa linha, nós temos que definir claramente os investimentos que serão necessários realizar em máquinas, computadores, automóveis, equipamentos e o que mais for preciso para que a sua operação seja executada de maneira fluídica e sempre otimizada. No momento de fazer a projeção de investimento, é preciso planejar com muito cuidado as fontes de recursos, ou seja, de onde virá o recurso que será utilizado e considerar todos os custos operacionais e financeiros que estão envolvidos. E a quinta etapa é calcular a carga tributária. Hoje, a carga fiscal e tributária chega a representar mais de 1/3 dos custos da empresa. E daí a grande necessidade e importância de um bom planejamento tributário. Muitas empresas se instalam em cidades ou estados e regiões que fornecem subsídios fiscais e com isso elas viabilizam que a empresa faça o investimento e se instale nesses lugares. Subsídio fiscal é com certeza uma variável importantíssima, pois ela permite que a empresa tenha um diferencial competitivo de custo quando comparado aos seus concorrentes e assim viabiliza o seu investimento. Então, é preciso colocar na ponta do lápis todas as operações, identificar cada débito, cada crédito tributário. A análise e a escolha do melhor local, melhor regime e demais situações que podem gerar créditos ou débitos tributários fazem com certeza grande diferença no seu resultado. Como você pode ver, não tem dificuldade. Tenho certeza que se você prestou atenção, agora você está bem apto a fazer o orçamento da sua empresa, definindo com objetividade os cenários e as premissas de crescimento das receitas, das despesas, dos investimentos, dos impostos. O segredo da ferramenta está na disciplina de acompanhar os números e assim ir fazendo os ajustes necessários. Esse é o segredo do orçamento financeiro. Embora o orçamento seja anual, você precisa fazer o acompanhamento mensal, para que não tenha surpresas ao final do ano. Lembre-se, o orçamento está ligado diretamente ao seu fluxo de caixa, ao fluxo de caixa da empresa, e por isso ele precisa ser feito com muito cuidado, com muita disciplina. Cuide para que os números realizados estejam próximos aos números orçados.
pois isso irá ajudar a ter um fluxo de caixa financeiro saudável, evitando que furos de caixa que o levem a buscar recursos de curto prazo, que são caros, junto aos bancos e o que poderá comprometer muito o resultado da sua empresa. Seja disciplinado, trabalhe com cenários e premissas viáveis e faça um orçamento realista. Isso, além de ajudá-lo a antecipar qualquer dificuldade com possíveis reduções de receitas, irá permitir que você tenha uma gestão financeira saudável e vai te preparar para investimentos importantes que o colocarão o quê? À frente dos seus concorrentes. Você encontrará na lista de materiais que estamos disponibilizando para os alunos 2 planilhas, uma para o seu orçamento pessoal e uma para o seu orçamento corporativo, para a sua empresa. Seja disciplinado com suas finanças, seja disciplinado com as finanças da sua empresa. Até breve.